Deus. A gente tem que vir na quarta-feira que a gente está morrendo de saudade do nosso pastor, não é mesmo? Gente, eu não posso deixar a oportunidade de falar com você, pai de adolescente, mãe de adolescente, você que conhece algum adolescente, você tem sobrinhos. Toda sexta-feira nós nos reunimos aqui com centenas de adolescentes para falarmos da palavra de Deus. A gente tem um momento de se divertir, tem fute-mesa lá fora, tem queimado. Semana retrasada teve picolé de graça, irmão. Tudo isso para atrair os adolescentes para a casa do Senhor. Lá fora vai ter uma equipe de adolescentes. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso culto, se você quiser saber mais sobre as células de adolescentes na igreja, é só procurar os adolescentes lá fora. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar. E eu sei que você saiu da sua casa nessa noite chuvosa porque você tinha a expectativa de que Deus tinha algo para falar ao seu coração. Você entrou nesse lugar com expectativa. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, a minha vida precisa de uma chave virada. Não dá mais para viver da forma que eu estou vivendo. O Senhor está aqui. E todas as expectativas que colocamos sobre o altar do Senhor são supridas. Por isso, abra a sua boca no seu lugar e comece a dizer o que você veio fazer aqui. Abra a sua boca e comece a dizer: Pai, fala comigo. Eu preciso daquela resposta em específico. Sabe, às vezes a gente sai de casa e vem para a igreja como se a gente fosse assistir a um teatro, a um cinema. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto. E ao prestar um culto, alguma coisa nossa tem que ficar nesse lugar. O Senhor vai te pedir o seu coração essa noite. O Senhor vai te pedir aquele tapete que você esconde algumas coisas embaixo. E nós precisamos entregar a chave do nosso coração para Ele mexer no que Ele quiser mexer. Pai, nós não estamos aqui para sermos distraídos, nós estamos aqui para sermos transformados. Por isso, faz isso com a gente essa noite. Pai, que esse culto seja um marco na história da cidade, porque essa multidão de pessoas vai sair daqui diferente. Não por minha causa, mas porque o seu poder, a sua presença, o seu nome, somente o seu nome é poderoso para fazer com que isso aconteça. Por isso, muda a nossa história hoje, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você conhece alguém que tem dificuldade em avançar? Alguém que começa algo e não termina? Ela abre um negócio, na primeira tentativa, alguma coisa acontece, ela troca de ramo. Ela vai de um emprego para outro, ela já cursou 2, 3 universidades, mas nenhuma dessas foram completas. Entra num relacionamento, na primeira dificuldade, troca de relacionamento. Você conhece alguém que tem dificuldade de permanecer e construir a sua história? Talvez você não conheça alguém, talvez seja você mesmo. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para trás e pense: até hoje não tem nada 100% construído. Eu tenho pequenas partes de grandes coisas, mas não tem nada na minha vida que ainda foi plenamente feito, plenamente completo. Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre uma vida que avança, uma vida que não para na metade, uma vida que, confiada no nome de Jesus, termina tudo que o Senhor ordenou. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. A gente nem combinou, mas as 3 palavras de hoje estavam no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus chama os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles dizem: olha, eles falam que o Senhor é Elias, eles falam que o Senhor é um profeta. Jesus, não satisfeito, pergunta: e vocês? Vocês, meus discípulos, que caminham comigo, quem vocês acham que eu sou? Pedro, tomado de poder, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor então ora para Pedro, e eu imagino essa resposta vindo com quase que olhares de trovão do próprio Cristo. Ei, não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Você teve uma revelação celestial. Pedro, sobre você, com você, eu que sou a rocha, eu que sou a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E digo mais, eu darei a você a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mari, o que tem a ver essa história com uma vida que avança? Aqui nós temos 3 segredos para que a nossa vida avance. A primeira coisa, nós precisamos conhecer quem é Cristo. Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Mas depois ele faz uma outra pergunta, ele fala assim: ei, vocês que conhecem o meu poder, vocês que viram cego enxergar, você que viu paralítico andar, você que viu endemoniado ficar livre, você que conhece as palavras de sabedoria que eu digo, você que caminha comigo, para vocês, quem eu sou? A resposta dos discípulos tinha que ser diferente da resposta da multidão, porque aqueles discípulos conheciam Jesus de uma maneira diferente. A pergunta que Jesus traz para nós essa noite é: você que vem à igreja todo domingo, você que vai na célula, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que foi batizado há 10, 15, 20 anos? Eu fiz um cálculo rápido. O ano de 2021 tiveram 52 domingos. Se você é um cristão assíduo no domingo da nossa igreja, sem contar as pregações que você assistiu online, sem contar as pregações em dias de semana, as conferências, somente no domingo você assistiu, no mínimo, 40 palavras poderosas no seu ano. A pergunta é: depois de todas essas palavras, você continua com as mesmas falhas, caindo nos mesmos pecados, com as mesmas atitudes? Tem alguma coisa errada. Nós não estamos conhecendo o Cristo, nós estamos conhecendo o que as pessoas dizem que Ele é. E existe uma grande diferença nisso. Você é filho amado de Deus. Você tem acesso à intimidade do seu Pai. Você conhece e tem a disponibilidade de conhecer o coração dele como ninguém. Você está usando isso? Ou você está acomodado a receber o que as pessoas dizem que Cristo é? É tão fácil ligar na internet, qualquer tipo de palavra que eu preciso eu encontro no YouTube. Se eu quero uma palavra de amor, de perdão, eu encontro. Se eu quero uma palavra de encorajamento, eu encontro. Mas a pergunta não é o que as pessoas estão dizendo sobre o Senhor. A pergunta é o que você já construiu com Ele. Talvez para muitas pessoas que estão aqui, e eu perguntasse: e aí, o que Deus fez na sua vida? Talvez você virasse para mim e contasse: ah, Mari, quando eu era pequeno, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu quase morri. E Jesus me curou, e hoje eu estou aqui para contar essa história. Talvez você dissesse: não, no casamento dos meus pais,
Quando eu tinha 5 anos de idade, glória a Deus pelo que Deus fez na sua vida há um tempo atrás. Mas você serve a um Deus criativo, que tem disponibilidade, criatividade, que tem prazer em se relacionar com você, porque estamos escravizados em situações do passado, quando o Senhor nos chama no presente a ter uma vida íntima com Ele. Por que que a gente está cultuando uma experiência do passado, quando o nosso culto deveria ser apenas aos olhos daquele que nos chamou? Não dá mais para a gente tentar construir um relacionamento com Deus baseado no que seu pai diz sobre Deus, no que a sua mãe diz sobre Deus. Não dá mais para você construir uma história onde as suas verdades, na verdade, não são suas. Foi que alguém disse, alguém contou para você, você nem lembra dessa experiência. Você sabe por que nós temos dificuldade de avançar? Porque não conhecemos quem Ele é. Nós estamos construindo uma casa na areia. Quando vem o primeiro problema, porque não conhecemos quem Ele é, nós somos destruídos. As nossas histórias são perdidas, porque nós não construímos. Quando o povo estava no deserto, eles recebiam maná diariamente, mas tinha uma regra, você sabe qual era? O alimento ia cair diariamente, mas não poderia guardar. O alimento cairia hoje, o alimento vai cair amanhã, mas o alimento de hoje você não guarda, porque tem um alimento novo amanhã. Irmão, Deus tem maná novo para você todo dia. Por que que você está acostumado, está satisfeito? Por que que a gente está satisfeito com uma comida velha, com um pão velho, se o próprio Deus nos chama a ter revelações com Ele diariamente? Não dá, não dá. Quantas experiências você teve com Deus e algumas pessoas nem entenderam, mas para você fez todo sentido. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece a situação que você está vivendo. Ele sabe o que há de mais íntimo no seu coração e o quanto aquela verdade vai mexer com você. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, muitas pessoas querem viver grandes experiências com Deus. E é lindo demais ouvir a história da nossa igreja a partir do relato do pastor Josué. É lindo demais ouvir grandes testemunhos de milagres que aconteceram. Mas a nossa relação com Deus, muitas vezes, é como uma relação de uma criança mimada. Deus, eu quero isso. Deus, me dá aquilo. Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Deus, eu vou sair da igreja porque você não me deu o que eu queria. Se você não me deu o que eu queria, então eu vou ficar chateado e eu não vou mais. A nossa relação com Deus é uma relação infantil. Me dá, me dá. Se você não me der, eu vou virar as costas para você. Pergunto a você, meu irmão, você daria uma nota de R$100 para um bebê? Daria? Por que não? Porque uma nota de R$100 e um jornal na mão de um bebê é a mesma coisa. Ele vai botar na boca, ele vai rasgar. Por quê? Porque um bebê não sabe o valor daquela nota. Para ele é só papel. Preste bem atenção, o Senhor não dá tesouro na mão de criança. Você está procurando novas experiências com Deus. Você está procurando um milagre que fulano teve. Mas o seu relacionamento com Deus é de criança mimada. Ele não vai te dar. Ele vai dar tesouro na mão de adultos que conhecem o seu coração, que têm maturidade para entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Chegou o tempo de jogar fora a papinha e partir para a feijoada, meu irmão. Chegou o tempo de mergulhar nas Escrituras. E eu oro muito por isso. Eu peço a Deus, que as palavras saltem aos meus olhos. Que eu entenda aquilo que ninguém entende. Por quê, Mariana? Porque você quer contar para as pessoas? Não, porque eu quero construir uma relação com Ele inabalável. Mas tem uma segunda coisa que esse texto nos ensina. Além de conhecer a Jesus,
a gente precisa conhecer o poder da igreja de Cristo. Tem algumas teorias sobre esse versículo. A mais aceita é que quando Jesus vira para Pedro, e Pedro significa rocha, e ele fala assim, olha, você é rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não está falando sobre Pedro. Isaías 28:16 diz, por isso diz o Senhor soberano, o Senhor, eis que eu ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. 1 Coríntios 10:4, e bebeu a mesma bebida espiritual, pois eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Jesus está dizendo, a igreja não está sendo construída na tendência, a igreja não está sendo construída na moda, a igreja não está sendo construída na circunstância, a igreja está sendo construída numa rocha inabalável, Jesus Cristo. Por isso, igreja, não tenha medo, não tenha medo. O mundo pode conspirar o que quiser, nós permaneceremos de pé. Porque estamos com os pés fincados numa rocha sólida. Porque os nossos pés estão cravados em um Deus que é soberano, que era antes de qualquer coisa existir. Não tenha medo. Mas eu tenho medo de falar de Jesus no trabalho. Ei, você permanecerá de pé. Mariana, e se eu for demitido? Deus vai abrir uma porta melhor, meu irmão, se for por causa disso. Você permanecerá de pé. Você está sobre uma rocha poderosa que é Jesus. Só que não é só isso que Cristo diz para Pedro. Essa rocha, essa igreja, ela não está só nesse lugar, nessa rocha sólida, como essa igreja também pode ir onde quiser e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu e você precisamos entender é que a posição da igreja não é uma posição de defesa, é uma posição de ataque. A gente não fica parado esperando as setas do inimigo e dizendo, isso é errado, isso é errado. A igreja se levanta e diz, mundo, isso é o certo. E as portas do inferno não prevalecem contra a verdade da igreja. Eu não estou falando de uma placa, irmão. Eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja que viverá eternamente com Ele. Eu estou falando de mim e de você. Nós somos essa igreja que ataca. Eu tenho uma prova disso. Eu encontrei um artigo na revista online da OAB. E o nome dessa revista é A Influência dos 10 Mandamentos no Código Penal Brasileiro. E em resumo ela fala, percebe-se que existe um grande número de leis no ordenamento jurídico brasileiro que tiveram forte influência do cristianismo, sendo muitas delas desdobramentos de regras contidas na Bíblia Sagrada. Tem gente que nem acredita, mas é obrigado a obedecer. Porque a igreja de Cristo vai adiante e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se a sociedade hoje ainda conversa, ainda está em paz, é porque as palavras daquele que criou a humanidade ainda ecoam e ainda são obedecidas por nós. Não é uma pessoa, não é uma ideologia, não é um pensamento, é uma verdade que cura, transforma e liberta. É por isso que nós vamos adiante. Mas a gente precisa estar mais alerta, igreja. Eu queria que você tivesse muita responsabilidade com o que você vai ouvir agora. Muitos aqui, se não quase totalidade, compartilharam, militaram, foram contra um filme que foi lançado numa rede de streaming essa semana. Muitos compartilharam, muitos disseram, é um absurdo. O que poucos sabem é que esse filme foi para os cinemas em 2017. Você sabe que dia? 12 de outubro, Dia das Crianças.
Mariana, a gente não sabe porque ninguém viu. Esse filme ficou 3 semanas nos top 10 dos mais vistos. Esse filme vendeu 317 mil ingressos. Onde estava a igreja quando isso aconteceu? Talvez o seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho viram esse filme no cinema, não foi no streaming. Mas nós estávamos o quê? De olhos fechados? Será que a gente estava ocupado demais com a nossa agenda? Será que a gente não estava atento? Onde a gente estava em 2017, quando esse filme foi lançado? Por que a gente só falou dele agora? Será que é porque a guerra virou moda? Será que foi porque quem compartilhou estava participando de um grupo? Será que a nossa militância não é selecionada? A gente só milita no que está todo mundo militando. Onde estamos nós, igreja, com as músicas pornográficas que estão sendo tocadas nas redes sociais de pessoas que a gente ama? Onde está a igreja com músicas que falam de uma criança chamando de novinha? Sabe qual é o nome disso? Pedofilia. Por que a gente também não milita contra isso? Por que a gente não vai para a internet e vai dizer, acabem com essas músicas? Por que a gente não vai para a internet para dizer, ei, a indústria pornográfica tem matado jovens, adolescentes e casamentos? Quantas pessoas talvez não compartilharam falando mal desse filme, mas por dentro estão escravizados na pornografia? Igreja, ou a gente se levanta e vai contra o inferno, ou a gente é conivente com os planos dele. É uma verdade difícil de engolir. Mas o reino de Deus está próximo. É chegado os últimos dias, irmão. Talvez você pense, Mari, eu não vou contra essas músicas pornográficas, porque eu tenho que vender. E é a música que está lá na famosa, que vende, que compartilham mais. Eu não falo mal dessas coisas, Mariana, eu não falo mal daquela série, Mariana, eu não falo mal daquele filme, Mariana, porque eu estou consumindo. Nós estamos distraídos no meio da guerra. Nós estamos ocupados, nossos olhos estão em nós, quando deveria ser, nossos olhos deveriam estar em um só lugar, nos olhos de quem nos chamou. Irmãos, que hoje seja um dia da igreja se levantar militante para qualquer coisa que atrapalhe, afaste, mate aquilo que o Senhor constituiu. Não vamos mais selecionar o que a gente quer guerrear. A gente vai guerrear por qualquer coisa que não tem nada a ver com o Senhor. E como pastora de adolescentes dessa igreja, eu tenho um pedido para você, pai e mãe. Olhe o que o seu filho está fazendo. Senta para assistir junto. Senta para ouvir junto. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava na minha casa, eu estava preparando um sermão. Eu senti de mexer no Instagram na hora, não entendi nada. Geralmente Deus manda a gente não mexer. Mexi, apareceu uma música. Mexi de novo, a mesma música. Mexi de novo, a mesma música. O refrão não fala nada demais. Até que eu pesquisei na internet o que aquela música dizia. Irmãos, eu comecei a chorar. Palavrão. A mulher como um objeto. E eu comecei a pensar, todas as pessoas que eu conheço que estavam cantando aquela música. E eu comecei a perceber que o diabo estava minando os nossos jovens e adolescentes sem perceber. Pai e mãe, o seu filho é o seu bem mais precioso. Por favor, não transfira a educação dele para um telefone. Esteja atento. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa atacar. Nós não vamos esperar falarem para a gente o que é certo ou errado para dizer o que a gente acha. Nós vamos nos levantar como exemplos de família, exemplos de casamento, exemplos de jovens e adolescentes, crianças, e dizer, é isso aqui que é família. Olhe para mim e encontre o Cristo. Em terceiro lugar, o que a gente observa nesse texto,
para que a gente tenha uma vida que a gente avance, para que a gente não se perca nas ideologias e mentiras do diabo. É que a gente precisa reconhecer o poder de Deus que está sobre nós. Talvez hoje você seja uma pessoa e você olha a sua vida e você fala, minha vida é um marasmo. Eu trabalho no mesmo trabalho há anos. Eu ganho a mesma coisa há anos. Eu não consigo planejar nada maior. Meu casamento não tem mais graça para mim. Parece que eu estou dormindo com um amigo. Parece que eu estou dormindo com uma amiga. A relação com os meus filhos não está legal. Eu me olho no espelho, eu encontro alguém que não consegue avançar. Jesus te chamou, te atraiu até esse lugar para dizer que existe um governo sobrenatural. E esse governo sobrenatural faz da sua vida uma vida poderosa. Você não precisa viver essa vida medíocre. Jesus diz assim, olha, eu vou dar a chave do reino dos céus. Não é bobeira, não é uma figura de linguagem. Naquele tempo, as grandes famílias, elas tinham mordomos. E dentre os mordomos, o principal mordomo tinha a autoridade de ter a chave de casa. Ele era um mordomo diferenciado. Ele era um mordomo nível 1. Por quê? Porque a chave da casa era dele. Deixa eu te dizer, Jesus te dá a chave do reino dos céus. Jesus te dá autoridade. Jesus coloca sobre você poder essa noite. Aonde você vai, não é só mais alguém indo. Quando você chega no seu trabalho, não é só mais um colaborador da empresa, é um filho de Deus chegando num lugar, no seu espaço missionário. Quando você chega na sua casa, é um filho de Deus abrindo a sua casa, cuidando da sua casa. Você vai fazer unha, minha irmã, é uma filha de Deus que chega naquele lugar para cuidar de mulheres machucadas e feridas. Você, homem, chega para cortar o seu cabelo, chega para arrumar o carro. Bom, pelo menos na minha casa, quem arruma o carro é o Rafael. Quando eu chego lá para arrumar, o preço triplica, é incrível. Quando você vai cuidar do seu carro, para você é só uma troca de pneu, para você é só um ajuste na lanternagem. Para Deus é a oportunidade perfeita para você mudar a vida de alguém naquele lugar. Existe poder sobre você, existe autoridade sobre você. A sua casa não é só mais uma casa, meu irmão. Eu casei tem 5 meses. E a gente ainda está arrumando a casa do nosso jeitinho, sabe como é, né? Começo de casamento, falta algumas coisas, a gente vai arrumando no processo. E aí fico conversando com o Rafael, e eu lembro de uma vez, eu falei assim, Rafael, ia ser legal uma mesa aqui. Rafael falou assim, Mari, se uma mesa estiver aqui, vai faltar um lugar para a célula. Vai ocupar um lugar na célula. Falei, é verdade. A gente bota alguma coisa que dê para afastar, para que a célula aconteça. Por quê? Porque eu vou sobreviver sem uma mesinha na minha sala. Mas meu coração vai ficar realmente feliz com uma vida sendo liberta dentro da minha sala. Para você é só uma sala, para Deus é um altar. Para você é só um sofá, para Deus é onde a mãe vai ver você cuidando do filho dela e vai dizer, eu nunca fui amada assim. Você já imaginou uma criança na sua casa, na célula, de repente cai um refrigerante no chão? Rapidinho você limpa, abraça aquela criança, cuida dela, pega um chocolatezinho, dá para ela. Imagine uma mãe que o seu marido foi embora. Imagine uma mãe que luta para cuidar daquela criança sozinha. Ela vê alguém que nem conhece direito, cuidando da sua filha como preciosidade, irmão. Foi para isso que Deus nos chamou. Para transformar ambientes normais como ambientes poderosos. Se você entrou nesse lugar se sentindo medíocre, se sentindo inútil, saiba bem que Deus te atraiu até aqui porque Ele quer usar você. No reino de Deus você é útil. No reino de Deus tem espaço para você. Mariana, eu não sei fazer nada.
Se você fala, se você olha, se você pode abraçar, você tem lugar no reino de Deus. E não para por aí. Jesus fala assim: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Nós, filhos de Deus, sabemos que toda atitude natural tem uma consequência sobrenatural. Para você é só mais uma nova amizade. Para Deus é um filho que está voltando para casa. Irmãos, que dia foi ontem? Nós batizamos mais de 190 pessoas ontem aqui nessa igreja. Irmãos, que coisa linda, as pessoas chorando, levantando das águas, chorando. Mas tem um detalhe: a companhia de alguém que participou desse momento. Pai, mãe, líder de célula. O brilho no olhar, parecia que eles iam se batizar de novo. O brilho no olhar de quem decidiu fazer algo para o reino de Deus e está vendo uma vida que estava fadada ao fracasso, reconhecendo Jesus como suficiente Salvador e mudando completamente de vida. Irmãos, o mundo vai dizer que qualquer coisa é sucesso. Para nós, sucesso é isso. Porque tudo que a gente acumula nessa terra, fica nessa terra. As vidas que a gente alcança para o Senhor Jesus são para a eternidade. O Senhor te chamou para dar frutos eternos. O Senhor te chamou para dar frutos eternos. Onde a traça, onde o cupim, onde nada vai roubar de você. Irmãos, para uma vida que avança, a gente precisa conhecer o coração do Senhor. Para uma vida que avança, a gente tem que reconhecer quem Ele é na nossa vida. A gente precisa construir uma história com Ele. Uma história que ninguém vai roubar de nós. A gente precisa construir uma história no nosso quarto secreto. Para uma vida que avança, eu preciso compreender que a igreja de Cristo precisa avançar também. E para isso, eu abro mão de qualquer coisa que me afasta do Senhor Jesus. Para isso, eu milito contra qualquer coisa que afasta a humanidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Para isso, eu reconheço que existe poder de Deus sobre a nossa vida. E quando o poder de Deus entra na nossa vida, a nossa vida que era comum, a nossa vida que não tinha muito sentido, a nossa vida que não tinha muito uma direção, passa a ter uma direção, uma visão e um propósito. Sabe o que é interessante nesse texto? Jesus sabia que daqui a pouquinho, faltava pouco tempo, ele iria voltar para o Pai. Todas essas perguntas para os discípulos, na verdade, parece para a gente que era a certeza que Jesus queria ter de que eles seriam fortes o suficiente de passar por todas as provações que eles passariam depois daquele dia. A construção da igreja primitiva, a multidão, a perseguição. Para passar por tudo isso, eles deveriam saber quem Jesus era. Eu não sei qual é o problema da sua vida hoje. Eu quero dizer para você, se você procura uma resposta, Jesus está dizendo: me conheça, eu farei você avançar. Me conheça e eu ajustarei o que precisa ser ajustado para você avançar. Eu tenho uma pergunta para você hoje muito clara. Você até hoje caminhou na sua vida perdido. Até hoje a sua vida não teve muito sentido. Até hoje a sua vida estava parada. Você tentou tanta coisa e no final não acontecia. Minha pergunta para você é: se hoje você abre mão dessa vida apática para viver uma vida que avança com o Senhor Jesus? Se você hoje quer viver uma vida que avança com o Senhor Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Se não tiver o teclado, pode lançar uma música ao fundo. Eu queria que você orasse comigo assim: Senhor, eu não quero mais uma vida apática. Eu não quero mais uma vida sem propósito. Eu não quero mais uma vida perdida.
O que eu quero é avançar com o Senhor. Eu quero ir adiante. Eu quero te obedecer. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa porque eu quis avançar sem abrir mão. Eu quis o que o seu reino pode oferecer, mas eu não quis abrir mão do que me travava. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu quero uma nova vida com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que todo mundo tivesse de olhos fechados agora. E se você orou comigo, se você quer uma nova vida em Jesus, se você orou comigo dizendo, eu não quero mais essa vida apática, eu quero avançar, chega de ficar parado, eu quero caminhar. Se você fez essa oração comigo, eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar e a gente vai orar com você. Alguém aqui fez essa oração comigo? Levanta a mão no seu lugar e nós vamos orar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui no meio, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe a sua vida. Alguém nesse canto? Não? Mais alguém, Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Nós vamos ficar de pé agora. Dá pra gente cantar um louvor? Nós vamos cantar um louvor. E eu queria pedir que você, que levantou a sua mão, que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé todo mundo? Se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Mari, eu estou aqui sentado. Pergunta para alguém aqui, pergunta para alguém do seu lado assim, você quer que eu vá com você? Mari, eu não levantei a mão, mas eu quero ir. Pergunta a alguém, você quer que vá com você? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Saia do seu lugar, não perca essa oportunidade. Quando a gente toma uma decisão, a gente precisa fazer um marco. Às vezes você levanta a mão e você fala assim, não vou lá na frente não. Para você não mudou nada. Mas quando você diz, eu vou lá na frente, você faz o seu corpo responder a uma decisão sua, você criou uma memória desse dia. Não é bobeira. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo, a partir de hoje a minha vida é outra. Saia do seu lugar, ainda que você não tenha levantado a mão, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Precisa de algumas mulheres aqui, ó. Se você é líder de célula, mulher, pode vir aqui à frente. Vou andar de fé em fé, e em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja. Por isso eu falei, pra frente eu olharei. Eu sou daqueles que avançam. Eu vou andar de fé em fé. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja a crer. Por isso eu falei, pra frente eu olharei. Eu sou daqueles que avançam. A sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. O Senhor está destravando aquele cinto que te amarrava a um lugar. Se prepara, irmão, você vai voar no nome de Jesus. Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, nós adoramos ao seu nome que está nesse lugar. Recebe esse culto, Jesus, como um aroma suave. Pai, nós pedimos, toma cada vida aqui à frente. O Senhor conhece a história de cada um deles. O Senhor tem uma nova história para eles, Jesus. Por isso, dê a eles autoridade, poder. Pai, dê a eles ousadia para hoje mesmo já limparem da sua vida aquilo que os afasta de uma vida contigo. Pai, que essa seja
a inauguração da melhor temporada da vida dos seus filhos. Que qualquer um que esbarrar com eles, reconheçam, ele se encontrou com Jesus. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês irem ali para aquele cantinho ali, ó. Ali naquele cantinho, você vai preencher um formulário e você vai encontrar o melhor lugar do mundo, uma célula. Tem comida, gente legal e poder de Deus. Não existe coisa melhor do que isso. Amém. Igreja, que essa semana você saia daqui, vá para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, como um soldado valente de Jesus, conhecendo o seu coração e levantando ainda mais pessoas para esse exército. Você consegue orar comigo? Repita comigo assim: Senhor, essa semana será a semana mais frutífera do meu ano. O meu quarto de oração vai encontrar com o Senhor. Meus amigos do trabalho vão se encontrar com o Senhor. A minha vida não será mais a mesma. Leva os seus filhos, Jesus, a viverem uma semana frutífera, abençoada e repleta da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe.